Nas profundezas da Rússia, encontra-se uma peculiaridade envolvendo bunkers secretos. Estes não são bunkers comuns, mas sim santuários altamente elaborados que consumiram consideráveis recursos do tesouro estatal. Sua missão? Proteger a elite da sociedade russa, incluindo Vladimir Putin, que recebeu o intrigante apelido de Vovô Bunker. O que estará oculto nos elaborados bunkers secretos de Putin nas montanhas de Yamantal? A construção deste colossal bunker nas montanhas do sul dos Urais teve início nos anos 70, sob o comando de Leonid Brezhnev durante uma época marcada pela tensão global da crise dos mísseis cubanos na década de 60. O medo de uma guerra nuclear pairava sobre a população, especialmente com os Estados Unidos envolvidos no Vietnã. Enquanto a atenção estava voltada para a crise em Cuba, começaram a escavar nas montanhas Urais, concentrando-se no Monte Yamantal, cujo nome significa o Montanha do Mao na língua basquir. As guarnições militares Belare 15 e Belare 16 iniciaram o processo, seguidas pela Arcane 2. Cerca de 50.000 trabalhadores realizaram escavações intensivas e estabeleceram um sistema ferroviário para o transporte. Em 1979, consolidaram tudo isso na cidade chamada UFO 105, posteriormente conhecida como Meziri. Meziri é agora uma cidade fechada, inacessível para o público em geral e estrangeiros. Essas cidades fechadas eram dispersas pela União Soviética e serviam como palcos para testes secretos de armas e atividades de alto nível. Eram tão sigilosas que nem as famílias dos especialistas que lá residiam podiam sair, e eram proibidos de divulgar informações sobre as atividades internas. Na década de 80, quando a URSS enfrentava problemas financeiros, projetos experimentais ou extras eram frequentemente os primeiros a serem abandonados. No entanto, surpreendentemente, a construção no Monte Yamantal continuou sem interrupções. Quando a União Soviética chegou ao fim nos anos 90, muitos esperavam que os fundos para esses projetos grandiosos fossem interrompidos. No entanto, as escavações continuaram, e em 1994, um jornalista russo decidiu investigar a área. Sem conseguir acesso pelos meios convencionais, adentrou uma densa floresta e deparou-se com uma abertura gigante no solo, cercada por uma construção massiva e até um heliporto. Esse jornalista documentou suas descobertas, descrevendo desde redes elétricas até trilhos de trem. No entanto, a magnitude do empreendimento o surpreendeu. A área subterrânea é comparável ao tamanho de Washington DC, aproximadamente 400 milhas quadradas. A suspeita aumentou, especialmente devido ao investimento significativo. Uma zona de exclusão aérea foi estabelecida sobre a montanha, complicando qualquer tentativa de acesso a pé. Drones equipados com zoom absurdo e câmeras térmicas, cada um custando uma fortuna, são utilizados para monitoramento. Além do jornalista, satélites dos Estados Unidos também observavam a região. Na época, Estados Unidos e Rússia buscavam uma relação amigável, compartilhando informações sobre armas nucleares. No entanto, o Monte Yamantal não se encaixava nessa transparência. Em 1997, o projeto foi camuflado sob o Ministério da Defesa, gerando muitas interrogações. Por que a Rússia continuava a investir enormes recursos nisso, mesmo enfrentando dificuldades financeiras e endividada? Diversas teorias surgiram. Alguns acreditavam que era um depósito de resíduos nucleares, enquanto outros pensavam que guardava o tesouro nacional russo, como ouro e prata. Havia até quem especulasse que se tratava da versão russa da Área 51, com experimentos ultrasecretos e tecnologia avançada. Mas, afinal, o que estava acontecendo nas profundezas do Monte Yamantal? Parece que o Monte Yamantal é o plano B dos líderes russos em caso de uma catástrofe. Assim como os Estados Unidos têm o complexo da montanha Raven Rock, também conhecido como Pentágono Subterrâneo, esta construção segue uma lógica semelhante. A responsável por construir esses bunkers é a Gerência de Construção número 30, supervisionada pela Diretoria-Chefe de Programas Especiais do presidente russo. Vladimir Putin aparenta possuir um sistema clandestino de túneis subterrâneos sob o palácio no Mar Negro. Este complexo, construído nos anos 2000, foi revelado por um ex-guarda-costas de Putin, que vazou um mapa dos túneis.
Enquanto isso, no Monte Yamantau, a infraestrutura abrange desde dormitórios e instalações médicas até sistemas de comunicação e salas de conferência, tudo equipado com tecnologia avançada. Afinal, não é qualquer um que constrói um bunker do tamanho de uma cidade. Estão preparados para qualquer eventualidade, com reservas de comida e água para vários anos. O aspecto mais intrigante é que a existência oficial deste bunker não é confirmada. Quando questionado, o governo russo simplesmente ignora ou nega categoricamente. O Ministério da Defesa age como se não tivesse conhecimento da situação. A resposta oficial ao mencionar Yamantau é invariavelmente: não há nada lá embaixo além de uma instalação de armazenamento de comida. Em 2016, Vadim Mikhailov alegou ser responsável pela construção do bunker, afirmando que era um depósito subterrâneo de alimentos para Moscou e que a construção começou nos anos 80. Segundo ele, até uma floresta artificial foi plantada para ocultar o local, mas as imagens de satélite contradizem essa afirmação. Jornalistas e geólogos rebatem essa informação e insistem em dizer que o que há no monte é muito mais do que apenas um espaço para comida. A pergunta que fica é: por que tanto sigilo? Alguns dizem que a Rússia está se preparando para algo significativo, porém isso é um grande mistério. Outra teoria sugere que o bunker é uma espécie de seguro para os líderes russos. Em caso de grandes problemas na superfície, eles têm um plano B no Monte Yamantau, uma espécie de saída de emergência extremamente sofisticada e ultra-secreta. Claro, há quem descarte todas essas especulações, afirmando que o Monte Yamantau é apenas um depósito de comida. Contudo, considerando as evidências, um depósito de comida do tamanho de Washington DC, com um coração de concreto de 150 metros de altura, não parece muito convincente. Seja qual for a verdade, o Monte Yamantau continua sendo um mistério. Talvez um dia a verdade venha à tona, mas até lá, ficamos apenas com teorias e especulações. O que realmente está acontecendo? Será apenas comida, ou há algo mais sinistro nas profundezas das montanhas russas? Em relação às estações subterrâneas, recentes descobertas em Moscou revelaram uma rede de túneis secretos, parte do chamado Metro 2, conectando prédios governamentais importantes, incluindo o Kremlin, a bunkers subterrâneos. Esses túneis foram descobertos por acaso durante a demolição do enorme Hotel Rossiya, próximo ao Kremlin. O que os construtores acreditam ser uma rede de túneis soviéticos clandestinos foi exposto, levantando especulações sobre abrigar bunkers nucleares capazes de acomodar milhares de pessoas. Essa descoberta intrigante alimenta teorias sobre a existência de uma cidade subterrânea chamada Ramenki 43, conectando-se ao Kremlin por meio desses túneis. Resumidamente, a Rússia é um território de mistérios, desde suas operações subterrâneas até os métodos peculiares de transporte dos líderes. Conforme exploramos essas descobertas intrigantes, é impossível não se fascinar com o equilíbrio entre luxo, segurança e mistério na Rússia. Se gostaram desse tipo de conteúdo, clique no card a seguir e assista mais sobre os luxos do mundo e a vida de pessoas poderosas. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até mais!